Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Continuando nossas explanações como uma conclusão da apresentação da nossa obra Anunciação do Rualescencismo e como retrospectiva dos nossos vídeos. Esse vídeo nós já exploramos outras vezes, né? Agora estamos fazendo uma retrospectiva. Esse termo aferências, Deus acima de todos e a morte do assassino Lázaro. Esse tema nos veio à mente para nomear o nosso canal, método aferente. Nós explanamos aqui a questão dos neurônios, por isso o aferente, e nós procuramos nas nossas análises, leituras filosóficas, fazer um paralelo com a realidade e aquilo que nós estudamos tem de importância com as questões atuais. Na época, estava tendo o problema maior daquele assassino Lázaro, que envolve várias questões, envolve a questão do humanismo, de formação, e essa questão do mal, né? Aquela pessoa ele era muito má, exterminou uma família, umas 2 ou 3 famílias, de modo cruel, estuprou tudo, e sempre nos vem esse problema, esse espanto. E nós lembramos isso, a questão do mal, ao nosso ver, é uma questão que implica algo metafísico. Não tem muita explicação uma pessoa ter uma tendência dessa, né? Uma explicação básica. E a questão metafísica nós ligamos nessa questão, quando falamos aferências, nos nervos aferentes, né? Tem muita ligação com essa questão da formação dos neurônios e da formação da cognição. E a questão metafísica, historicamente, nós expomos aqui, ela engloba uma questão gnoseológica ou de conteúdo. Hoje em dia fala de cognitivo, né? Todo mundo fala cognitivo, essa questão gnoseológica, o termo antigo, a partir do grego, né? A questão do conhecimento, a forma como a pessoa adquire conhecimento e a formação intelectual dela. Uma forma lógica que está ligada com essa gnoseológica, né? Mas é como os padrões de análise têm uma questão de validade, né? E uma questão ontológica. A questão ontológica, ela vem implícita nesses 2 lados, mas ela tem uma questão maior e, a nosso ver, é ligada à questão religiosa. Isso é que nós queríamos ressaltar lá, né? E dentro das nossas obras coincidiu de ter nós analisamos a fenomenologia, o fenômeno humano, a fenomenologia também, mas o fenômeno humano, de Teilhard Chardin. Chardin fala especificamente nisso, uma crítica que ele sofreu, que a obra dele falava muito pouco sobre o problema do mal. E nós expomos, quem vai ver lá, mas ele expôs que o problema do mal é uma inadequação do homem ao processo evolutivo. Mas a perspectiva de Chardin é que o processo evolutivo, apesar de ele querer ser plenamente humano, não querer ser metafísico, né, nas análises humanas, mas ao final ele remete para a questão do ponto ômega, que seria Deus, né, e remete à questão do cristianismo como o Cristo cósmico, né, que é essa ponte da evolução humana que atinge Cristo e para atingir a Deus. Isso é uma coisa meio metafísica que a ciência em si não até hoje não aceita bem, né? Mas ela é a partir de questões bem metafísicas, e a análise dele
é uma base muito boa para a partir daí, né, ver essa questão da metafísica de um outro prisma, não desse prisma simplesmente negativo de negar, né? Aí nós, fazendo a atualização, vimos isso a partir de Bergson e a partir de Kant. Kant como um pontapé inicial, quando ele coloca a questão metafísica no campo da moral, da ética, né? Mais da moral, muito da ética. Nesse ponto, realmente, Kant está certo, que a metafísica tem muito mais ajuda nesse campo, né? E a metafísica, principalmente essa metafísica ontológica cristã. Kant ligou essa recuperação da metafísica cristã nesse sentido da ética, e somente isso. E aquela questão das provas da existência de Deus não teria caminho. Mas, realmente, Teilhard Chardin abriu um espaço. Bergson vai abrir mais espaço ainda, uma análise mais detalhada de cada evolução das espécies, e na questão do elan vital e da questão de uma inteligência subjacente no processo evolutivo, visto claramente a partir das análises físicas das espécies, né, e desse impulso interior de ordem, de busca de uma ordem. Mais ou menos isso. Né? Esse impulso é um impulso visível, fundamental, por isso que é elan vital, e pode-se falar também um elan fundamental de todo o cosmos, essa perspectiva, e nós vimos lá essa questão da eternidade, do ser eterno. Então, remetendo à religião e à religião cristã, se voltaria para Hegel. Hegel já tinha colocado, nós vimos o mal como a entrega ao desejo infinito. Na obra dele, Fenomenologia do Espírito, na parte do Senhor e do Escravo e da Lei do Coração e os delírios da presunção, tem toda essa perspectiva de desejo, e um desejo, vamos dizer assim, desvairado, né? Ele fala até de desvario, da razão, essa lei do coração desvairada, está bem colocada lá no Hegel. O padre Henrique de Lima Vaz, que traduziu, foi um dos tradutores e fez a introdução da primeira obra que nós tivemos, a tradução da Vozes, né, anterior. Ele já explorava isso, né, que o mal, esse desejo desvaiado. Esse desejo, Hegel não coloca isso, mas remete em sua origem ao desejo de Adão e Eva personificado no fruto proibido, o desejo do fruto proibido, podemos colocar assim. Hegel já coloca na perspectiva, Chardin já coloca na perspectiva já do final. Não é só essa questão desse desejo, mas essa visão que não tem um processo finalista de ver dessa restauração de um paraíso que está latente no todo o processo evolutivo. Chardin não declara isso, mas conjugando Chardin com Bergson, ele vai colocar essa questão. E aí vai iluminar a questão de Kant, que nós iremos colocar aqui, né? No spoiler, Bergson e Kant vai iluminar essa perspectiva ética, prática, moral, prática de Kant. Kant baseou muito na questão da correção, até no sofrimento. Ele fala, né, que a moral traz o sofrimento, mas a moral, ela é uma realidade necessária à questão da liberdade humana. Isso transfigurado para os regimes basicamente nazifascistas, configurou aquele regime de uma hierarquia, um respeito à hierarquia muito rígido, um respeito às leis
muito fundamentalistas, não poderia ter nada sem análise dos casos concretos, sem essa visão mais não teológica, né, mas teleológica. Qual é o fim disso tudo? Né? Kant não tem. Kant tem a visão da lei para a lei. Mas, continuando aqui, vamos ver algumas reflexões nossas sobre essa questão. Do livro é chamado Ruales e Essencismo, é uma palavra que nós criamos para juntar toda essa perspectiva. Ru é de ruar, é de ruar do hebraico, do aramaico, que significa espírito. Ao nós remetemos a Alá, que é da religião islâmica, vendo já esse conflito religioso, né? Lessi, de aprendizado, aprender a trabalhar, fazer uma síntese, né, dentro da proposta dialética de Hegel. Ciência-sensismo vem ciência sem cisma, já partindo para um outro lado, não questão religiosa, mas a divisão da religião com a ciência. Né? E ruar também vem de rua, de ver as implicações no cotidianas de tudo isso. Essa é a proposta dessa obra nossa, do Ruales e Essencismo. Vamos ver então agora algumas exposições que nós fizemos na época, primeiro com relação à religião, né? Tem a questão da pandemia ainda, que é um mal, lá é um mal, vamos dizer assim, mais espiritual, mas tem o mal da pandemia que muita gente fala, tem a questão da implicação cosmológica, né? Os desequilíbrios das espécies que estariam propiciando a reprodução desenfreada de vírus. E os vírus, dentro desse processo, também têm a tendência de querer, como tudo na natureza, de eternizar suas existências. Eles sofrem mutações cada vez mais e causam mais doenças. Né? Então, para haver esse arrefecimento desse mal já físico, direito, cosmológico, é preciso de novo ter esse equilíbrio, vamos dizer assim, ontológico, que é o equilíbrio do processo produtivo em si, se basear numa razão. Por isso a ontologia, aí vem cognição e vai vir cérebro, pensamento. O capitalismo ele é algo meio visceral, o mercado é algo visceral, um mercado, as empresas se degladiam para fazer um domínio daquele mercado, né? E essa proposta de domínio do mercado, com mais produção, mais venda, mais lucro, estava desprezando essa questão da exploração dos recursos naturais. Então está havendo um outro tipo de contradição. Terá que haver uma mudança nesse aspecto produtivo, e na primeira fase as pessoas vão ter de mudar sua cognição, sua visão desse processo, abdicar de certo consumismo, abdicar de certos produtos que que causam danos ao meio ambiente. Vai precisar de um processo cognitivo. Nós fizemos uma explanação da religião nos termos de Hegel, da fenomenologia, quando ele fala da religião natural, a religião da arte e a religião revelada. Aqui nós fizemos um processo de análise lógica desses três pressupostos religiosos da obra da fenomenologia. A religião natural seria a parte do animismo, do polimorfismo, né? Animismo, polimorfismo,
passional, né? Os deuses, cada um representa a defesa de uma paixão humana, né? Esse problema a religião natural teria em si. Mas tem um outro lado que a religião natural tem, nós não colocamos aqui, né, mas nós expomos, em Hegel já fala, né, essa questão da valorização da natureza, por isso natural. Valorização dos chás, das ervas, né, e a medicina fitoterápica, né? Vamos ver se fitoterápica não sei se tem, não, talvez uma medicina holística. Tem a homeopatia, mas o princípio é outro que, embora seja isso, escrever o organismo total, né? Mas não desprezando a alopatia que vem, né? A medicina fitoterápica, né? Ou holística. Tem esse lado também da religião natural de ver e se admirar dessa ordem da natureza. Isso até na Bíblia judaica tem, né, vários salmos em que fala da presença de Deus na natureza, né, a presença de Deus na natureza. Tem um salmo que fala: narram os céus a glória de Deus. A glória de Deus. Se não me engano, é o Salmo 18 da Igreja Católica ou 19 da Bíblia, Salmo 18. Católica. E 19 da reformada, né, da reforma protestante. Reformada. E depois teve, para nós que seria um particular dessa admiração, tem a questão da arte, já é uma particularidade que a religião natural é aquela que vem diretamente da natureza. A particular já é uma particularidade do homem, a ação do homem, a ação religiosa do homem. Tem a questão das esculturas, até a Igreja Católica se bate mais nisso, né? Católica, né? As imagens dos santos. Católica. Imagens dos santos e a música barroca, que os dois maiores representantes são Bach e Handel. Bach e Handel são protestantes, apesar de fazer obras católicas. Bach e Handel são protestantes, ou da Igreja Reformada. Cristãos reformados. Cristãos da Reforma. Aí depois vai falar, rola esse ascensismo, tem a música gospel, que a origem dela
é dos negros e os negros africanos, os escravos dos Estados Unidos. E é uma religião da arte, mas aqui já começa a haver uma espécie de síntese, né? O Hollis Gospel, religião, cristianismo adotado pelos negros africanos norte-americanos. E as imagens nós já vimos aqui, também colocado, e liturgias populares, não é bem liturgia, né? Mas algumas tradições de cunho meio artístico, tradições como Festa do Divino, Folia de Reis, e outros afins. São criações já particular à ação religiosa do homem. E o cristianismo, a proposta dele é uma proposta universal. Ele fala: vim para que todos tenham vida. Ele já viu, e ele fala que Cristo veio congregar, possível acabar com toda a divisão. Cristo, no seu sacrifício, veio para acabar com toda divisão. Isso está na carta de Paulo Apóstolo aos Colossenses. Se não me engano, capítulo 7, não sei. Aos Colossenses. Ou 3 ou 7. Capítulo 3 ou 7. Aqui nós viemos fazer aqui um histórico, aqui não está especificado, mas um histórico dessas manifestações. Histórico. A Idade Antiga seria a da religião natural. Religião natural. A Idade Média, poderia falar que é da religião da arte, porque aqui religião da arte, aqui é que se passou a utilizar da arte, com as esculturas, com até a música barroca, é tudo da Idade Média. E depois nós estamos nessa nova, que nós queremos ver talvez uma síntese, né? Hoje em dia tem um problema de um conflito, porque a sociedade ocidental cristã, ela é diferente do reino dos céus. Isso aqui, a sociedade é a chamada cristandade. Então, aqui, isso é para diferenciar que aqui houveram muitos erros. O paradigma é o fundamentalismo e a Inquisição medieval. Isso não é o reino dos céus. Então agora estamos procurando recuperar isso, né? E aqui tem dois caminhos. Primeiro começou
com os pastores negros interessados nos problemas imediatos dos seus irmãos de cor, né? Os pastores negros dos Estados Unidos, que foram a vanguarda dos direitos civis, e depois a Igreja Católica, na sequência, a Igreja Católica evoluiu mais, que ela sistematizou isso. As igrejas reformadas não sistematizou essa mudança de perspectiva. E até hoje elas são algumas surgiram bem fundamentalistas. A Igreja Católica, a partir do Vaticano II, Teologia da Libertação, proveu uma abertura maior, né? Mudou a sua forma de litúrgica, incorporou músicas, inclusive seguindo a tendência vinda das protestantes, né? Com a música, principalmente, né? As músicas carismáticas, muito semelhantes ao gospel, né? Ao spiritual americano. E o concílio, uma das propostas dele é o ecumenismo. Então, aqui, de novo, voltando a ter importância histórica, nós repercutimos. Aqui foi a mudança da mentalidade nos Estados Unidos, que até hoje ainda está encaminhando, né? Mas a figura do pastor negro, principalmente, é uma figura, geralmente nos Estados Unidos, ele é uma pessoa atuante na defesa dos direitos individuais, né? E na Igreja Católica, na teologia da libertação, com os direitos do chamado terceiro mundo. E conclamando para um novo reino, uma nova visão de reino, que agora já não é só dos céus, ele começa aqui. Né? Então, essa mais ou menos a visão da religião, que tem isso muito alargado pela visão protestante de Hegel e pela visão católica de Teilhard Chardin. Depois nós vamos ver a questão da ciência. A questão da ciência, a questão do método, que é o empírico indutivo, né? E a partir da observação, ele parte também da neutralidade científica, né? Isso para se desvencilhar de posições fundamentalistas, né? E o que tem a ver com a religião, que a religião é que começou isso, que através da metafísica e esse espanto com a realidade, se buscou a Deus como algo organizador maior, e essa visão transpôs para a questão que existe uma racionalidade nos processos materiais. E isso é fundamental para a ciência, né? Se não fosse essa visão de uma certa racionalidade, uma certa ordem que permeia tudo, não poderia ter nenhuma descoberta de lei científica, né? E exposamos aqui algumas leis da natureza, né? Mas no geral é isso, né? E a questão das ciências naturais e ciências sociais, aqui recuperando de novo essa questão da sociedade, né? E a questão da religião e da fé em Deus como algo intrínseco e importante. Isso, em última análise, é que nós viemos ressaltar. Atualmente está havendo um retorno de um certo radicalismo fundamentalista religioso por conta de um certo radicalismo
fundamentalista, vamos dizer assim, científico, né? Os dois tendem a... Isso na nossa proposta de anunciação, tende a ver porque é uma aspiração e a ciência tende a reconhecer a questão cognitiva e a questão até mesmo exterior do pensamento religioso como com uma certa organização da vida em sentido geral. Inclusive, essa teoria de Gaia da ecologia, né, remete a isso que personalidades da biologia holística, elas têm ligação com essa questão da nova era, numa nova forma de espiritualidade e sem uma perspectiva totalmente negacionismo em relação às questões de Deus, né? E esse negacionismo é que está fazendo ressurgir esses lados fundamentalistas, muito deles, né? Sem haver algum diálogo. Tem de haver algum diálogo para ver se a nossa situação concreta evolua de modo consequente. E a questão religiosa passa a ser importante e o respeito pelo processo cognitivo da pessoa dentro da religião, que não traz só questão fundamentalista e negativista, relembrando a Idade Média, não traz isso, mas traz questão de formação mesmo. A própria experiência dos negros americanos protestantes mostra esse lado de transformação, e essa transformação a partir da religião contaminou toda uma sociedade e continua se fazendo isso. Isso no lado norte-americano, no lado do mundo tem a questão da Igreja Católica através de João Paulo II, que houve uma certa quebra do pensamento ortodoxo marxista. O Marx tem de ser recuperado, o João Paulo II tem certa recuperação, agora a sua aplicação ortodoxa prática é a mesma aplicação da ortodoxia religiosa da Idade Média. Essa é a nossa proposta como uma anunciação e como os novos tempos que toda vez que chega o Natal aqui no Ocidente são rememorados, né? Essa vinda de Cristo e a segunda vinda como algo transformador para o bem e para a paz. Boa tarde. Até semana que vem.